Olá, tudo bem, pessoal do União Fraterna? Meu nome é Áureo e dentro do projeto Pequenas Reflexões, vamos falar um pouquinho sobre o porquê do sofrimento. Estamos vivendo momentos difíceis este ano e muitas vezes nos perguntamos, né, por que precisamos passar por tudo isso? Sobre o sofrimento, vamos iniciar o nosso papo lembrando de uma história real de um príncipe que viveu 600 anos antes de Cristo, Siddhartha Gautama. Viveu na Índia e cresceu dentro de um palácio sem ter contato com nenhum tipo de sofrimento humano. Seu pai o manteve ali durante muitos anos, tendo apenas contato com pessoas saudáveis, obras de arte, festas, alegria, boas refeições. E Siddhartha achava que a vida era que essa era a realidade. Somente aos 29 anos ele consegue a autorização do pai para sair do palácio, ver o mundo real e fica chocado quando percebe que há pessoas doentes, pessoas que envelhecem, pessoas que não têm às vezes nem onde morar. Isso faz com que Siddhartha entre num processo de conflito interior. Ele abandona o palácio, abandona sua vida perfeita, digamos assim, e passa a buscar um entendimento, uma iluminação espiritual, que o levou a se tornar o Buda, cujo significado é aquele que despertou, e se tornou a referência da filosofia budista, que hoje é seguida por bilhões de pessoas, uma filosofia que inclusive é reencarnacionista e é uma filosofia milenar. Segundo o Buda, o sofrimento existe, a insatisfação existe, e o caminho para nos libertarmos dela é atacarmos a nossa ignorância espiritual e buscarmos uma vida de maior harmonia, de maior temperança, buscarmos o caminho do meio, o caminho entre dois extremos seria o caminho da virtude. A questão de por que existe sofrimento é muito importante, porque muitas pessoas passam a se tornar ateus, por exemplo. Negam a existência de Deus porque não conseguem conciliar a existência de Deus com a existência de sofrimento. Se existe sofrimento, na visão dessas pessoas, Deus não existe, porque não permitiria isso. Será que é assim? Será que Deus agiria como o pai do pequeno Siddhartha, nos colocando imersos numa bolha de alegria, onde nada de mal pudesse nos tocar desde o início? Será que Deus já nos criaria perfeitos? Será que dessa forma criaríamos a nossa identidade? Será que dessa forma nos tornaríamos seres fortes, sábios? Ao longo de muitas vidas, tendo contato com muitas experiências, com muitos desafios, com eventualmente dores. Isto é o que nos fortalece. Quando pensamos na função da dor e do sofrimento, lembramos também que não nascemos para sofrer, não existe essa visão masoquista de que estamos aqui para penar, para expiar. Não, a dor é um recurso que o universo, que Deus, a sabedoria da vida lança a mão quando não há outra alternativa para o nosso crescimento. E nós ainda estamos numa fase em que o sofrimento faz parte da nossa rotina, do nosso plano, onde vivemos. Porém, chegará um momento em que atingiremos um grau de amadurecimento em que a dor não será mais necessária para crescermos. Continuaremos evoluindo pelo amor, pela sabedoria. Nos livros
da codificação espírita encontramos a afirmação: toda imperfeição é causa de sofrimento. Isso faz todo sentido. Sofremos as consequências das nossas imperfeições. E reencarnar acelera ainda mais isso, porque aqui neste plano, cheio de necessidades emergenciais, somos forçados a colocar em prática todos os nossos potenciais para lutar contra as necessidades prementes do corpo físico. Um outro ponto que encontramos nos livros da codificação espírita é que os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Assim, precisamos nos livrar destas imperfeições que se baseiam em orgulho e egoísmo para termos acesso a planos mais felizes, para mundos mais felizes do universo, que, se lá pudéssemos acessar nas condições atuais, perturbaríamos a harmonia dessas coletividades. E os que lá já habitam olham para trás, veem tudo que passaram e sentem esta satisfação de terem chegado a esta condição com o fruto do próprio suor, das próprias lágrimas, dos próprios esforços, das próprias pernas, de terem conseguido, construído essa realidade feliz, se sentindo mais merecedores. Se Deus tivesse nos colocado num jardim de delícias desde o início, nem merecedores de tanta aventura nos sentiríamos. E nem compreenderíamos, porque como entender a alegria sem vivenciar a tristeza? Como entender o calor sem sentir frio? Nós ainda precisamos desses contrastes. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos importantes ensinamentos sobre a causa das aflições, as causas anteriores, as causas atuais. E percebemos que a maioria das nossas aflições atuais são causadas por posturas equivocadas desta própria vida, que se não tivéssemos adotado, não estaríamos passando. E a menor parte de nossas aflições são repercussões de atitudes de vidas passadas, que reverberam nesta vida com fins estritamente pedagógicos, para nos fazer crescer, e um dia termos acesso a estes planos mais felizes do universo. Uma outra história muito forte e bonita sobre a questão do sofrimento nos forneceu o psicólogo, psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que criou a logoterapia, uma psicoterapia baseada na busca de um sentido para a vida, da sua missão pessoal, da sua vocação pessoal. Viktor escreveu o best-seller Em Busca de um Sentido e passou por um drama muito grande em sua existência, viveu durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial e foi levado pelos nazistas a um campo de concentração, talvez o mais terrível deles, Auschwitz, onde passou por privações extremas, fome, frio, privação de sono, perdeu toda a sua família, que foi executada, ou seja, algo que ninguém está preparado para passar. Viktor vivenciou esse drama, esse horror, e aplicou a sua sabedoria de espírito lúcido que é, fez observações
e tentou extrair daquele horror um sentido para estar passando por aquilo. E percebeu que, dentre seus colegas, aqueles que tinham um sentido, que esperavam algo do futuro, que conseguiam, que tinham uma fé, eles passavam por aquele sofrimento de uma forma diferente daqueles que não viam sentido em mais nada. Victor, em seu best-seller, nos ensina que aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como, quase qualquer circunstância. Nos faz refletir que o sofrimento faz realmente parte dessa nossa realidade atual e temos que aprender a conviver com ele. Sendo que não temos que adotar uma postura passiva. Temos que sim buscar soluções, buscar superar. Porém, quando nada mais podemos fazer para superar as adversidades, quando já fizemos tudo e elas continuam a se apresentar, temos que transformar a nós mesmos, ou seja, passar a entender, compreender as situações de uma outra forma, buscar o que cada situação traz para o nosso próprio crescimento. E Victor trazia uma reflexão muito importante. Ele dizia que a última das liberdades humanas, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua escolha de como passar por essas situações. Isso ninguém pode tirar de você. E o que é o ser humano? É o resultado dessas escolhas. E uma frase de Victor no livro, muito bonita, ele diz assim: o que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Então, nesse momento de aflição, nesse sofrimento coletivo que estamos vivendo, no Livro dos Espíritos aprendemos que esses sofrimentos coletivos, esses flagelos destruidores, eles aceleram a nossa evolução coletiva, nos dão a oportunidade de exercitar a fraternidade, a compaixão. Então, que não percamos a fé no meio deste turbilhão, tendo a certeza de que Deus tem um propósito para a nossa vida, para o planeta Terra, que passa por uma transição cada vez mais acelerada, por um novo momento, e que este novo momento está sendo gestado nesta fase atual e nas que se seguirão, e que essas dificuldades trazem reflexões únicas para nós enquanto indivíduos e enquanto coletividade. E que, como na frase trazida por Victor, que enfrentemos este momento com força, eretos, com uma oração nos lábios. Muito obrigado e fiquemos todos nós na paz, no amor e na luz. Que assim seja.